Essa oração do Salmo 127 em favor da sua família vai transformar a sua casa num lugar de bênçãos, num lugar de refrigério, num lugar onde sim você vai poder desfrutar de bons momentos com a sua família. Nós sabemos que numa família normal é comum os desencontros, os desacertos, às vezes discussões, num sentido de que alguma pessoa precise ceder ou precise por um momento oferecer a sua razão ao outro. É comum numa família, às vezes, pais, mães, filhos não entrarem num acordo facilmente. Nas famílias normais, há sempre uma situação a se resolver. E a razão disso é simples. Somos pessoas livres, com vontades, com desejos, com personalidades. Todavia, o diabo, o inimigo de Deus e, consequentemente, o nosso inimigo, ele se aproveita de situações como estas. Situações que poderiam terminar tranquilamente num acordo, ou no máximo, num momento assim de chateação, mas que passa. O diabo transforma isso em brigas, que às vezes fazem com que um e outro se firam através das palavras, se magoem. O diabo aproveita os desacertos, os desencontros familiares para semear a discórdia. O diabo aproveita o enfraquecimento das relações para colocar enfermidades, sentimentos de rejeição, situações de pessoas que tinham tudo para ter uma vida feliz e abençoada, mas em razão das situações vividas no seio familiar, acabam ficando entristecidas, angustiadas, ressentidas e às vezes chegam ao cúmulo de buscar nas drogas, na promiscuidade, em tantos lugares arriscados, a sua felicidade, a sua realização e satisfação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos deixou instrumentos, nos deixou a sua palavra, nos deixou uma conexão aberta com o céu, que é a oração, para que nós possamos mudar toda e qualquer situação. Então, diante dessa situação, a primeira coisa a saber é que, diante de Deus, não há impossíveis. Inclusive, Deus às vezes faz questão de nos mostrar isso, transformando pessoas que muitos de nós julgávamos casos perdidos em grandes instrumentos de salvação e edificação da sua igreja. Eu conheço muitas histórias de pessoas que outrora eram pessoas completamente perdidas. Gente má que praticava a maldade diariamente e transtornava a vida dos seus parentes, dos seus familiares. Mas essas pessoas um dia tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. E essas pessoas tiveram a sua vida transformada, mudada. E eu tenho a mais plena certeza de que Deus pode fazer isso aí, na sua casa, na sua família. Mas a minha pergunta a você é simples. E aí? Você está disposto, você está disposta a orar fervorosamente para ter uma transformação na sua vida? Você está disposto a fazer uma campanha, a entrar numa disciplina de oração diária, até ver o milagre de Deus acontecer na sua vida? Então eu quero te lançar um desafio. O desafio é simples, mas ele pode produzir coisas maravilhosas. Você assumirá com Deus o compromisso de fazer esta oração por 21 dias.
21 dias de oração, colocando diariamente a sua família nesta oração. Você já pode agora parar esse vídeo, escrever aqui nos comentários o nome dos seus filhos e filhas, o nome dos seus familiares para quem você quer alcançar essa bênção, essa graça de Deus. Faça isso agora e eu vou depois te orientar o que nós vamos fazer nesta oração. Eu espero que você tenha escrito para assim a tua família estar debaixo desta oração. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que além da oração, que é poderosa, que abre portas, que transforma vidas, além da oração é possível também encontrar ajuda, obedecendo alguns princípios que podem mudar totalmente o comportamento dos filhos em relação a seus pais. Esses princípios eu vou te passar aqui usando duas fontes importantes no desenvolvimento de uma boa relação familiar. A primeira e a principal delas é a palavra de Deus, eficaz, inerrante, suficiente. E a segunda via pela qual eu quero aplicar esses conselhos para então você ter uma família abençoada, filhos nos caminhos do Senhor, é também uma palavra da psicologia, que não deixa de ser um instrumento de Deus, afinal, Ele é o autor de toda a sabedoria, toda a ciência, toda a inteligência. Juntando a palavra de Deus com a palavra da psicologia, com um pouco de oração, certamente não tem como errar. Então agora eu quero primeiro convidar você a meditar nessas palavras do Salmo 127, versículos de 1 a 5, onde está escrito assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Com base nessas palavras, eu gostaria de aplicar aqui 3 conselhos que podem ajudar você a ter um relacionamento muito, mas muito melhor com seus filhos e filhas, com a sua família. O primeiro conselho é esse: troque seu esforço físico por um esforço espiritual e comportamental. Porque é isso que a palavra nos orienta a fazer. A palavra nos faz pensar que, por mais que nos esforcemos, arrumando 1, 2, 3 empregos, várias fontes para angariar recursos, se não for Deus para abençoar a nossa família, se não for Deus para edificar o nosso lar, todo o nosso esforço será inútil. E como é que Deus vai agir no meio da nossa família? Não é por meio do dinheiro que podemos ganhar, mas é por meio da atenção que podemos dar a essa família, a esses filhos. Então, economize o seu esforço braçal
mental, o seu esforço físico e substitua esse esforço por um esforço espiritual. De que forma? Orando, apresentando a sua família diariamente diante de Deus em oração. E a segunda forma é você também se esforçar para ter uma mudança comportamental. Talvez uma das razões pela qual muitos filhos e filhas dão muito trabalho aos seus pais é porque os pais, às vezes, sem perceberem, estão se comportando de forma muito, mas muito errada com seus filhos. O segundo conselho que eu tenho para te dar com base nessa palavra do Salmo 127 é esse: troque suas palavras de reclamação, murmuração e chateação por palavras de bênçãos. Porque, enquanto seres humanos que somos, falhos, pecadores, é muito comum e é muito fácil nós observarmos alguma atitude errada em nossos filhos e rapidamente lançarmos sobre eles palavras que machucam, que maltratam, palavras que ferem e que abrem espaço e legalidade para que o diabo venha atuar sobre nossa família. Muitos de nós, às vezes, reclamamos de um mau comportamento de um filho que, às vezes, só está fazendo aquilo porque ainda não aprendeu, ainda não conseguiu atingir maturidade. Precisamos entender e compreender essas situações. E quando pensarmos em dizer que o nosso filho não presta, nós proferirmos palavras de bênção, dizendo: o meu filho é uma bênção, o meu filho tem um futuro brilhante. No que depender de mim e das minhas orações, meu filho será sempre um grande homem de Deus, uma grande serva do Senhor, no caso de você que tem uma filha. Troque as suas palavras de reclamação e murmuração por palavras de bênção. O terceiro conselho que eu tenho para te dar é: ao invés de focar apenas nos filhos, imaginando que todos os problemas que você enfrenta são por causa deles, veja o que Deus quer ensinar a você com eles. Talvez as situações problemáticas que nós enfrentamos com os nossos filhos nem sempre são para tratá-los, mas são situações que Deus permite para nos tratar, para mudar o nosso comportamento que talvez não esteja sendo o mais adequado, o comportamento de um cristão, de uma cristã. Talvez sejamos pessoas intolerantes, impacientes e Deus queira gerar em nós a tolerância, a paciência, a longanimidade, o domínio próprio, o amor. Talvez muitas das situações que nós enfrentamos com a nossa família, com os nossos filhos, são situações permitidas por Deus para que nós possamos gerar em nós o fruto do Espírito. Agora, eu quero convidar você a ter atenção a essas palavras, que são palavras orientadas por pessoas que estudam o comportamento, pessoas que estão atentas ao desenvolvimento dos seres humanos, ao desenvolvimento das relações. Eu tenho aqui palavras de psicólogos renomados que concordam que uma das coisas que mais atrapalham a criação dos filhos é a falha na comunicação. Esse é o grande desafio das relações humanas. Não falamos algo, mas esperamos que o outro deduza o que queremos. Então, muitas brigas que às vezes acontecem com pais e filhos só acontecem porque existe uma falha na comunicação. Às vezes o pai espera que o filho faça o que ele quer, mas
que o filho adivinhe os seus pensamentos. A nossa geração de hoje é bem diferente das do passado. Então, que nós possamos aprimorar as nossas comunicações. E ainda dentro disso, muitos filhos se revelam rebeldes, indisciplinados, porque querem, de alguma forma, se vingar de pais que falam, mas não cumprem. Os especialistas afirmam que pior do que não combinar é combinar e não cumprir. Portanto, passe segurança aos seus filhos, mostrando que é capaz de ir até o fim em um posicionamento. Quando achar que pode voltar atrás em alguma promessa ou castigo, simplesmente não os mencione. Educação é sempre bom e cabe em qualquer lugar, em qualquer momento. E os pais precisam ser exemplo. Os tempos mudaram, sim, mas nem por isso alguns valores devem ser deixados de lado. Pedir permissão para sair, sentar-se à mesa durante as refeições e dizer um por favor, obrigado, nunca devem sair de moda. Não espere que crianças que não respeitam os pais passem a respeitá-los depois de crescidas. É o que diz os psicólogos. Muitas cobranças e nenhum apoio. Essa também é uma das falhas de muitos pais e mães. Estabeleça momentos para auxiliar os filhos no que for preciso. Cobre o sucesso na escola, mas ofereça apoio. Cobre que eles falem a verdade, mas ofereça condições para que essa verdade seja dita. E atenção, nunca despreze sinais dos filhos e filhas. Se há fumaça, há fogo. É difícil para alguns pais aceitarem que os filhos podem estar com dificuldade. Mas os psicólogos nos passam algumas dicas dizendo que, se as reclamações escolares têm crescido, os colegas têm reclamado do comportamento do seu filho, antes de defendê-lo, observe. É preciso deixar o instinto protetor de lado e abrir-se para poder corrigir o que não vai bem. E falando em corrigir, muitos pais têm receio de dar uma bronca ou negar os pedidos das crianças porque acreditam que irão gerar sentimentos negativos nos filhos. Mas acredite, eles podem até ficar chateados na hora, mas o sentimento é passageiro. Se é necessário colocar regras, limites e endurecer uma postura, faça, porque os seus filhos esperam de você que você faça. Cuidado com o sentimento de culpa. Você que muitas vezes tem muitas atividades fora de casa, passa muito tempo fora e quando volta costuma mimar as crianças para compensar a sua ausência, dando presentes e deixando eles fazer tudo o que querem, isso pode ser uma armadilha. Não tente trocar o tempo familiar por presentes, mas aproveite cada minuto que estiver com seus filhos. Invista na qualidade, converse, dê carinho, é disso que eles precisam. Talvez fazer tudo isso seja algo difícil para você, não é? É por isso que eu quero convidar-te para agora receber uma oração, para que o Senhor te ajude, para que por meio do Espírito Santo você tenha essa capacidade, não apenas de orar agora, mas de fazer, como eu disse no princípio, uma campanha. Desenvolver uma disciplina de oração, porque é para isso que uma campanha serve. A campanha não é algo mágico, onde você faz e de repente acontece, não. A campanha é a oportunidade para você se disciplinar, porque oração não pode ser algo que se faz somente quando tem problemas. Oração é a nossa conexão com o Criador. Uma planta não pode ser arrancada do solo e continuar vivendo. Um peixe não pode ser arrancado da água e continuar vivendo. Da mesma forma, o ser humano não pode se desconectar do seu Criador. Precisamos estar conectados com o Pai. Como Jesus nos
ensinou, ele acordava alta madrugada, retirava-se para um lugar deserto e ali orava. Muitas vezes passava noites orando. Se Jesus orou tanto, por que eu e você nos damos o luxo de às vezes não orar? Então, oremos com fervor, e nesse momento eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas com o milagre de Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante da Tua palavra, diante dos Teus conselhos, eu agora quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo, que clama aos céus por uma família abençoada, por filhos disciplinados. Meu Deus, eu sei que há muitos pais e mães que estão cansados, sobrecarregados, já não têm mais forças. Os filhos se perderam de tal forma que essas pessoas não conseguem vislumbrar uma solução. Mas eu acredito em milagres. Eu acredito que o Senhor agora, ó Pai, do alto dos céus, pode estender a mão e mudar a história dessas pessoas. Porque o Senhor tem mudado muitas histórias ao longo da vida. Pessoas a quem não lhes davam nada, pessoas rejeitadas que viviam à margem da sociedade, um dia tiveram um encontro com Jesus, nasceram de novo da água e do Espírito e hoje são grandes instrumentos do Senhor, colunas da Igreja de Cristo. Que o Senhor possa, ó Pai, ouvir cada oração. Olha para cada um desses nomes que foram anotados nos comentários desse vídeo. Olha para o coração aflito dessa mãe, o coração desse pai. Liberta agora esses filhos e filhas de toda prostituição, de toda dependência química. Liberta dos vícios, da maldade, da marginalidade. Senhor, em nome de Jesus, alcança aqueles que estão talvez vivendo distantes das suas famílias, pessoas que simplesmente viraram as costas para os seus pais. Senhor, liberta de todo mal, que a Tua presença possa trazer novamente esses filhos para os caminhos do Senhor. Abençoa, ó Pai, que cada pai, cada mãe possa ver o cumprimento deste Salmo 127 em suas vidas. Que esses filhos e filhas possam ainda trazer muita alegria para estes pais. Eu sei que para muitos a caminhada é dura e é longa, Senhor. Por isso eu peço fortalecimento. Eu peço que o Senhor esteja agora cuidando de cada um deles, renovando a sua força, o seu vigor, que essas pessoas possam ter disposição, força, vigor e esperança para lutar pela sua família, que é um projeto do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho um convite para te fazer. Primeiro, lembre-se de fazer esta oração por pelo menos 21 dias. Compartilhe esta oração com todos os seus contatos. Ajude outras pessoas a receberem também a bênção de Deus. Se puder, inscreva-se já no nosso canal. Clique no botão vermelho inscrever-se. Diariamente nós temos 3 novos vídeos aqui no canal para abençoar sua vida. Se sobrar um tempinho, dê uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui. Ele também pode abençoar sua vida. Fique com Deus, estou indo com Ele também.